Sejam todos bem-vindos ao nosso especial sobre o Memorial do Convento de José Saramago. E ninguém melhor para falar sobre a obra do que um especialista e Dr. Yuri Singh. Doutor, todos querem saber o que será apresentado para a gente hoje. Yuri, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer para mim, tá certo? E sobre o que irei falar hoje, uma breve contextualização histórica para entendermos melhor o que acontecia em Portugal e como isso refletiu nas obras de José Saramago. E com isso, podemos iniciar a nossa apresentação. Então agora iniciaremos as perguntas ao doutor. Doutor, o que estava acontecendo em Portugal naquela época, quando Dom João V prometeu aquele convento gigante? Ótima pergunta. Pessoal, vamos lembrar, a gente está no século XVIII, e nessa época, o Portugal ela era marcada pelo absolutismo, tá certo? Uma época marcada pelo absolutismo em Portugal. O Dom João V, ele tinha um poder centralizado, ele era o rei magnânimo, ou seja, era um poder centralizado, reforçado pela riqueza que vinha do Brasil. Já a igreja, na época, ela era aliada ao trono, né? E houve uma promessa de um convento gigantesco, que era uma promessa feita a Deus. Então, a promessa dependia do quê? De um herdeiro. Caso houvesse esse herdeiro, essa igreja seria feita, esse convento seria feito. E assim aconteceu. Dom João V teve o herdeiro e o convento, então, deveria ser feito. E foi feito. A promessa foi cobrada e executada. Perfeito. Doutor, agora a segunda pergunta será: qual era exatamente o papel da igreja naquela época e como esse papel aparece na obra de Saramago? Exatamente. Então, a igreja ela era mais do que uma instituição religiosa. Vocês muito bem sabem disso, né? Não era somente uma igreja onde as pessoas iam orar. Ela controlava toda a ideologia da época, as ideias, os pensamentos, a arte, tudo dependia da igreja. Então, quando a gente, no romance, né, de José Saramago, a igreja ela se mostra, né, poderosa, só que ela se mostra também indiferente ao sofrimento daqueles que trabalhavam no convento, que eram a mão de obra, certo? Então, para os ricos e para os poderosos, a igreja era santa, era boa. Só que para aqueles que mais necessitavam da igreja, ela via com desdém. E como Saramago consegue reintegrar esses fatos históricos na narrativa do romance? Saramago, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma releitura crítica. A história tá lá, nos livros de história. Só que, diferente dos livros de história, Saramago ele vai ver as coisas, ele vai nos mostrar as coisas pelos olhos dos trabalhadores, daqueles oprimidos, dos esquecidos. Então, diferente do livro de história que mostra a visão do rei, das grandes nações e das pessoas mais ricas, agora Saramago traz a mesma história, só que no olhar daquele oprimido. Entendi. Então, mesmo que essa promessa tenha sido paga, foi um preço muito alto, né? Então, quem pagou foi quem menos tinha a ver com ela, é isso? Exatamente. O convento ele é um símbolo de fé, um símbolo de poder, mas ali também mostra um monumento à exploração humana. O que era para ser sagrado, algo bem visto, né? Por trás das cortinas, a gente pode dizer assim, por trás das cortinas, né? Teve sangue, teve pessoas sofrendo, e é muito triste. Realmente, Saramago fez um bom trabalho ali. Excelente panorama, professor. Então, em nome de todos, pessoal, gostaria de agradecer pessoalmente aqui o professor Yuri Singh, por ele ter vindo aqui, ter tirado do seu tempo para estar aqui conosco. Professor, eu agradeço, então, senhor, novamente. E é isso aí. Pessoal, eu vou finalizando por aqui. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, professor? Sim, eu gostaria, sim. Eu gostaria de agradecê-los novamente pela oportunidade. Claro que, com certeza, voltarei. Se tiver outras oportunidades, estarei aqui de novo para falar sobre diversos assuntos, né? A gente tem pauta para isso. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Agradeço vocês por terem assistido mais uma vez. Então, bom final de noite e até o próximo seminário. Até o próximo. Tchau, tchau.